Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus irmãos que estão nesse momento esperando a live da noite de hoje. Hoje nós vamos falar de uma temática muito importante. Vamos tratar da questão do aborto, mas no sentido de reconstrução do caminho após o aborto. E nessa pauta nós gostaríamos de dizer, porque muitas pessoas nos perguntam, mas Iraponã, por que é que você é contra a legalização e a descriminalização do aborto? Na verdade, nós temos dois grandes motivos, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Iraponã Arruda, coordenador geral do Instituto Espírita Vida, sou especialista em psicologia e direitos humanos e hoje vamos falar da temática reconstruindo o caminho após o aborto. Então, nós temos aí dois grandes motivos para nos posicionarmos contra a legalização e a descriminalização do aborto. Primeiro porque matar não vai nunca deixar de ser crime, será sempre um crime, né? Mas nós temos dois grandes motivos para falar para vocês na noite de hoje, né? O primeiro motivo é porque o aborto ele faz mal à mulher e, além disso, ele mata o bebê em gestação no ventre materno. Então, esse é um motivo, para mim, o motivo mais importante, né? Que a gente precisa tratar direitinho, estudar, conhecer e trazer à luz, né, as verdades sobre o quanto o aborto causa consequências físicas, psicológicas e espirituais para a mamãe e consequências definitivas, né? É o desencarne de um bebê no ventre materno. Então, doutora Lília Pendeiro, ela é professora de bioética na Universidade Federal de São Paulo. Ela escreveu um texto bem interessante, e é um texto inicialmente muito lindo, quando ela diz assim que quando a mulher ela está grávida, é secretado o hormônio da manutenção dessa gravidez, que é a progesterona. E ela diz que esse hormônio se adapta ao corpo feminino, à nova realidade biológica, através de sinais que interagem às 75 trilhões de células, tornando a mulher mãe do ser em seu ventre concebido. Olha que coisa linda. Mas aí no segundo parágrafo ela fala o seguinte, mas quando a gravidez ela é interrompida com o aborto, aí ocorre um problema. Há uma diminuição abrupta dos neurotransmissores secretados pelas células nervosas e ocorre aí, por esse motivo, um desequilíbrio nos sinais celulares. E, conforme a doutora Lília, nas suas pesquisas, instala-se muitas vezes a depressão causada por motivos moleculares e, consequentemente, levando ao aumento da taxa de suicídio e de infertilidade. Como já falei, a doutora Lília Pendeiro, essa é biomédica e pesquisadora em biologia molecular pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. E o texto lido é parte de um artigo intitulado Aborto, Liberdade Feminina para Escolher a Própria Morte. E a doutora Lília ainda fala, continuando o seu texto, sobre a síndrome pós-aborto. Essa síndrome pós-aborto, ela se caracteriza por um forte sentimento de culpa sentido pela mulher, pela tristeza profunda em seu coração, pela frustração no seu instinto materno, se caracteriza pelo pânico, síndrome de pânico, pela insônia, também pelo remorso, pela depressão e ideação suicida. Então, esse conjunto de sintomas caracteriza a síndrome pós-aborto, falada, estudada, pesquisada e demonstrada na prática por grandes pesquisadores da área de psicologia e por doutora Lília Pendeiro. Ok? Então esse é o nosso primeiro motivo. O aborto, ele faz mal, ele traz consequências físicas e psicológicas para a mulher, além de matar o bebê em seu ventre. Lembrando que, mesmo depois do aborto, a mãe continua sendo mãe, só que nessa questão, continua sendo mãe, mas de uma criança desencarnada, uma criança morta. E qual é o segundo motivo pelo qual a gente é contra a legalização e a descriminalização
do aborto pelas leis do nosso país e dos outros países do mundo, né? O segundo motivo é porque nós somos espíritas. E como espírita, a gente precisa entender que ser espírita é ser seguidor do nosso Mestre Jesus, não é? É ser seguidor da doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de André Luiz, de Emmanuel, de Emanuel Filomeno Miranda, né? Grandes espíritos, de Alta de Souza, de nossa veneranda Joana de Ângeles. Então, que tanto fala, né, das consequências do crime, do aborto no corpo e no psicológico da mulher. Então, o segundo motivo de sermos contra a legalização e a descriminalização do aborto é o fato de sermos espíritas, é claro, e estamos aqui hoje falando para espíritas, né, em uma instituição espírita. Então, eu queria dizer para você que é espírita, que estuda ou que está estudando, né, a doutrina espírita, que lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec ele faz a pergunta sobre o aborto e diz assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Pergunta Kardec aos espíritos. E a resposta na questão 880 é o direito de viver. Então, todos nós temos o direito de viver. A ninguém é dado tirar a vida do outro, a não ser a Deus, né? E a programação reencarnatória de cada um. Na questão 358, Kardec também pergunta se é crime provocar aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos respondem que sempre haverá crime quando transgredirmos a lei de Deus. Então, se você tirar a vida de alguém, seja em qualquer época da vida, né, desde o momento da concepção até o último dia de vida da pessoa, se você mexer nesse calendário, você antecipar isso, você vai estar cometendo um crime de acordo com a doutrina espírita. Então, nós devemos ter muito cuidado quando fizermos apologia à legalização ou à descriminalização do aborto, porque matar, mesmo que tire do papel, continua sendo matar, não é? Então, a gente precisa sempre nos preocuparmos com aquilo que a gente está difundindo, né? E ver o que é que de fato a doutrina espírita fala sobre esse assunto antes de falarmos, de levarmos a opinião espírita sobre algum tema e principalmente sobre esse tema tão polêmico, né, na nossa sociedade atual, que é a descriminalização ou a legalização do aborto. O Espírito Emmanuel, ele fala, quando nós tratamos da questão do crime, lá no livro Religião dos Espíritos, na página 17, que o aborto é um crime tão doloroso e cruel, porque ele é praticado pelas mãos que deveriam salvar, acariciar, acalmar e proteger. Então ele passa a ser um crime cruel porque essas mãos, a mão do médico, a mão dos pais, dos avós, né, do marido, da mãe, a mão das pessoas que deveriam abraçar, acolher, proteger e consolar, são as mãos que vão assassinar a criança no ventre materno. Então, Emmanuel chama de um crime doloroso e cruel. Já Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala que não tem nada que justifique o aborto. Porque, de acordo com Joana, é infanticídio execrável. É o aborto delituoso, aquele onde a mulher quer fazer porque quer fazer, né? A gente abre aqui um parênteses dizendo que há muitas mulheres que não têm escolha, que o marido quer que faça, que o pai quer que faça, ou então põe para fora de casa, que tem alguém ameaçando de morte, ou ela tira o bebê, ou ela vai morrer. Então, essas mulheres, elas muitas vezes não têm a escolha. E a única escolha que tem é abortar. Mas aqui, Joana fala daquelas mulheres, daqueles homens, daqueles médicos, daquelas pessoas que cometem o delito, o crime do aborto, né? E ela chama de aborto delituoso. E ela diz que é um covarde processo de que se utilizam os espíritos fracos moralmente, né? Para desfazerem-se da responsabilidade. E fala que eles estarão incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. Olha o que Joana de Ângeles nos diz. E Kardec, ele nos fala no Livro dos Espíritos que só há uma situação em que para nós espíritas é necessário que se faça o aborto. É no caso em que a gente tem que escolher entre a vida da mãe e a do bebê.
E ainda assim, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, é possível a gente retirar sem matar a criança, né? E deixar ela desencarnar naturalmente. Quando no caso da gravidez ectópica, que você tem que tirar de fato o bebê, senão morre o bebê e morre a mamãe. Então, nos casos graves em que há o risco de fato iminente de que a mulher vai sofrer consequências perdendo a sua vida, nesses casos os espíritos dizem, escolhe, pois, a vida da mãe. Né? Então, no livro Ação e Reação, numa conversa em que Silas, André Luiz e Hilário estão tratando, no plano espiritual, da gravidade do aborto cometido voluntariamente pela mulher, ou pelo casal, ou pelo médico, né? Ele pergunta o seguinte, o Hilário pergunta a Silas, mas Silas, o aborto é tão grave assim para a mulher? E aí Silas está falando nesse momento do aborto que desorganiza o centro genésico da mulher, né? E ele fala que é tão forte, tão grave esse crime, né? Quando a mulher voluntariamente faz isso, que ela receberá de futuro almas que viciaram a sua forma perispiritual e receberá como filhos espíritos que foram criminosos e suicidas no passado. Então, aí já entra as consequências físicas também, né, para a próxima encarnação. Então, André Luiz, no livro Ação e Reação, traz essa informação para a gente das consequências do aborto delituoso, tá certo? O nosso país, a gente sabe que o Brasil ele dá o direito de escolha para a mulher ou para o casal, né, ou para o médico, nos casos de estupro e risco de vida da mãe, que esse é o único caso em que nós espíritas concordamos na questão do aborto, ainda assim com algumas ressalvas, né, é necessário de fato que se veja a gravidade da questão, para que não se faça mais mal ainda para a mulher, tá? E aí, no caso do estupro e no caso de anencefalia, nós espíritas não concordamos porque não há nenhuma justificativa espiritual, não há nenhuma justificativa do caráter dentro da doutrina espírita que nos façam concordar com o aborto no caso do estupro ou no caso de anencefalia, né? No caso do estupro, a gente sempre procura dizer o seguinte, que normalmente, naturalmente, a estatística demonstra que de cada 100 mulheres que têm relação sexual no dia em que estão ovulando, somente 20 conseguem engravidar. Então, engravidar é muito difícil, gente. É muito difícil. Quando uma mulher engravida é vítima de violência sexual, de estupro, né, a gente sempre costuma dizer o seguinte, a vida que foi colocada ali dentro, foi colocada por quem? Pelos espíritos das trevas. O ato foi trevoso, né? Mas o espírito que naturalmente foi colocado ali dentro, foi colocado por quem? Para nós espíritas, esse espírito foi colocado ali por Deus, porque é o único que pode dar a vida. Então, a espiritualidade superior preparou aquele espírito durante entre 2 a 5 anos aí, para poder, naquela gestação, ele se colocar à disposição da vida, né? E tudo tem um motivo. A lei de causa e efeito, de ação e reação, é aplicada sempre em todas as situações. Jesus disse que o escândalo tem que vir. Ai de quem fizer realizar o escândalo, mas o escândalo tem que vir significa o resgate das dívidas, das faltas passadas virá, não é? Ninguém tem o direito de nos fazer resgatar, a não ser Deus. Mas aqueles que vêm e traz, né, eles vão responder também. E esses que causam essa violência através do estupro, eles sofrerão as consequências dos seus atos. Mas, no caso do estupro, as consequências físicas, psicológicas e espirituais do aborto, ele também vai ser tão grande ou quase tão grande quanto a ação delituosa, né, da violência sexual. Então, é muito melhor para a mulher ela levar a gravidez à terra, né, dar para doação, colocar para doação. Existe um programa nacional de doação, você pode colocar a criança para doação, tá certo? É bem melhor do que ela passar o resto da vida pensando, né, no que fez
né, de ter matado alguém em um determinado momento da vida, se descobre culpada, se sentindo culpada e muitas vezes entra naquele processo que a doutora Lília Peneiro vem trazendo para a gente nas consequências psicológicas do aborto. Então, nos casos de anencefalia também, a gente não concorda, não pode concordar, porque na verdade a criança anencefala, ela chora, ela sente fome, ela sente carinho, ela sente frio, sente calor, ela se assusta, ela dorme, ela acorda e ela também morre, como todos nós. Então não justifica, no caso de anencefalia, a prática do aborto. Muito menos em qualquer outro motivo de má formação ou de escolhas por olho azul ou verde, ou se é menino ou menina, né? A eugenia, que tanto muitas pessoas vivem aí correndo atrás do direito de escolha, né? E a doutora Lília Peneiro diz o direito de escolher a própria morte, né? Ou as consequências psicológicas do abortamento. E a gente encerra essa parte dizendo que o Brasil dá o direito de escolha para a mulher, o casal ou o médico, né? Nos casos de estupro, risco de vida da mãe, no caso de anencefalia, para dizer que toda escolha implica em consequências, toda escolha implica também em perdas. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas personalidades, né, importantes, como são importantes todas aquelas mãezinhas que estão em período gestacional, mas estas são bem especiais porque são conhecidas mundialmente, né? Esse que eu vou falar agora diz o seguinte: minha mãe ficou arrasada quando soube que estava gestante do seu 14º filho. Imagina, 14º filho. E aí ela procurou o sacerdote da família e disse para ele que não podia ter aquele filho. Na verdade, era aquela filha. E o padre disse para ela que ela não tinha o direito de ir contra a natureza, contra a vontade de Deus. E ela diz o seguinte, que a minha mãe se recuperou então do desânimo, não perdeu um único minuto em autopiedade e me deixou viver. Eram 14 filhos. E essa criança era nada mais, nada menos do que Celine Dion, a grande cantora internacional. Sou fãzaço de Celine Dion, acredito que muitos de vocês também. Mas Celine passou por essa situação difícil, né? Nós iríamos perder uma das maiores vozes da música internacional. Celine Dion é a 14ª filha de uma família pobre do Canadá e que, graças ao nascimento dessa menina, a família saiu dos problemas sociais, financeiros, para ser uma das famílias mais ricas do país, né? Celine Dion. Então, olha só, se a mãe não tivesse ouvido o padre e não tivesse feito a escolha certa, né? Escolhendo, pois, a vida, nós não teríamos a nossa querida Celine Dion. Então, uma outra figura muito linda também, né? Ele fala assim, tocando o piano, que uma jovem grávida, internada por um problema de apendicite, depois que os médicos aplicaram gelo em sua barriga, disseram para ela que ela precisava abortar aquela criança, porque aquela criança ia nascer com problemas físicos, podia nascer com deficiência mental, etc. E ela disse que, aliás, os médicos disseram que era a melhor solução para ela, né, abortar o seu filho. E ela disse corajosamente, né, que jamais abortaria. E essa criança nasceu. E ele, tocando piano, ele conta a história da sua mãe e a história da sua vida. E ele diz que essa mulher era a minha mãe e que a criança sou eu. Esse jovem cantor, que aliás é uma das vozes mais lindas do mundo, da ópera, né? Um grande tenor, é André Bocelli, né? Então, se a mãe dele tivesse ouvido os médicos, tivesse escolhido, pois, a morte em vez de escolher a vida, nós não teríamos o nosso querido André Bocelli. Olha só o que o direito de escolha pode ocasionar se a gente fizer uma escolha errada em nossas vidas. E nós sabemos o quanto é difícil a reencarnação, o quanto se trabalha, o quanto a espiritualidade superior trabalha para preparar um espírito para o reencarne. E a gente vai lá, em 2 minutinhos e corta esse trabalho tão grandioso, de muitas vezes quase 5 anos, para que um espírito possa ser preparado para a reencarnação. Então, outra figura também linda, ele diz o seguinte:
quando eu estava no ventre da minha mãe, olha que coisa mais linda, né? Ela, infelizmente, sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. E aí o médico disse que ela teria que abortar. E ela falou, abortar? Eu jamais abortarei meu filho. E ele diz assim que ela defendeu a vida, defendeu a minha vida, e graças a ela eu estou aqui. E essa criança, esse jovem, não era nada mais, nada menos do que Roberto Gomes Bolanos, mais conhecido como Chapolin Colorado, ou como Chaves. Então, olha que coisa mais maravilhosa que nós iríamos perder se a mãe tivesse escolhido, tivesse optado pelo direito de matá-lo. Então vejam vocês que a escolha ela é livre, mas toda escolha implica em consequências ou em perda e, naturalmente, em colheita depois, não é? A outra criança, também de grande importância para a humanidade atual, né? Ele contratou um detetive e queria descobrir onde estava a sua mãe biológica. Ele fala aqui, em parte, para agradecê-la por ele não ter parado numa clínica de aborto. E descobriu que ela tentou abortá-lo, mas como não conseguiu, teve e deu para adoção. Ele fala que gostaria de encontrá-la para agradecer e também porque ela queria saber como é que ela estava, né? E ainda ele faz uma defesa dela e diz que ela tinha apenas 23 anos e que estava passando por muitas dificuldades para tê-lo. E por isso ela procurou abortar, mas não conseguindo, deu ele para adoção, que é o caso que a gente sempre fala, né? Olha, leva a tua gravidez até o final e coloca para adoção. Existe esse programa a nível nacional de adoção voluntária, de doação voluntária do seu bebê. E essa criança não é nada mais, nada menos do que Steve Jobs, né? Esse grande cientista, grande empresário que trouxe para nós tanta tecnologia através da Apple. Então, são casos como esse que faz a gente pensar e dizer, né? Por que não dizer sim na vida? Quem sabe quem é aquele espírito reencarnado? Quem sabe que é aquela criança que mesmo diante de todas as dificuldades da gravidez, da gestação, mesmo em casos de estupro, pode ser um grande espírito que está chegando para transformar a tua vida, porque se é vida, é de Deus. Se é de Deus, tem sempre um propósito. E se tem um propósito, quem somos nós, não é? Para irmos de encontro aos propósitos de Deus. Então, o grande padre Zezinho, ele fala assim: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se escolhes viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Então, a história que eu vou contar aqui, mais uma, né, é de uma jovem que tinha por volta de 16 anos de idade, estava prometida em casamento ao rapaz, estava noiva, e essa jovem, aliás, de uma família muito tradicional, o rapaz também, de uma família muito tradicional, e essa jovem me aparece grávida. Olha que coisa interessante. Só que tem um detalhe: a gravidez não era do noivo. O que fazer? E o noivo tinha todo o direito de escolha. E se ele escolhesse entregá-la para a justiça, essa jovem, ela seria apedrejada. Essa noiva era Maria de Nazaré. O jovem era José. E o filho que ela estava carregando era Jesus. Imagina a responsabilidade e o direito de escolha que José exerceu, escolhendo, pois, a vida. Claro, num contexto bem diferente, mas apenas para mostrar para cada um de nós, para você que está me ouvindo, que muitas vezes a escolha pode ser terrível. Eu fico imaginando aqui se a mãe de Chico Xavier, os pais de Chico Xavier, por terem tantos filhos, eles tivessem resolvido abortar o espírito de Chico Xavier. Que perda, minha gente! Que grande dano seria feito à humanidade! Que atraso de mais quantos séculos para recebermos o espírito do quilate de Chico Xavier.
Olha que coisa interessante, né? Então, a gente traz aqui algumas personalidades muito conhecidas mundialmente para mostrar para vocês as consequências, né, positivas ou negativas do direito de escolha. Então a gente precisa realmente fazer valer a mensagem do Espiritismo. O Espiritismo, o centro espírita, o espírita precisa aprender a acolher, a esclarecer e consolar, porque esse é o papel da doutrina espírita. Nunca apontar o dedo, sempre apontar o caminho de reconstrução. Para você que está nos assistindo e que é homem, a grande pergunta que nos fazem sempre é: o homem também aborta? E a gente sempre diz o seguinte: sim, o homem também aborta e terá as consequências também desse crime por ter abandonado a mulher, por ter ameaçado a mulher e por não assumir a paternidade. Quando o homem faz isso, ele também aborta. Ele também leva a sua parceira, a sua mulher, a provocar o aborto, porque muitas vezes, por causa dele, ela não tem outra escolha. Então o homem também aborta. E aí nós vemos muitos homens em vidas seguintes ou nessa mesma vida sem ter condição mais de ter filho, com câncer de próstata, câncer de testículo, de pênis, né? São as consequências físicas, kármicas do aborto, né? De você ter provocado, ter incitado a sua mulher, a sua namorada, a sua filha a abortar. Olha como é grave. E o homem também aborta. Gente, agora a pergunta que não quer calar é assim: eu fiz o aborto, Irapuã, e agora? O que fazer? Como reconstruir o caminho? Como consertar? Já que você está trazendo para a gente aqui o aborto como um crime. É um crime como qualquer outro crime que a gente comete. Todos nós somos criminosos, né? De um passado delituoso, de iniquidade, de dor. Emmanuel diz que todos somos criminosos, só não fomos ainda descobertos. Mas quero dizer para você que acalme o seu coração, tá? Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas. Todos aqui somos doentes, todos aqui somos criminosos e todos aqui estamos para estudar, para aprender, para modificar, para refazer, reconstruir caminhos. E tem gente sim, dá para reconstruir, dá para consertar, até porque Deus é bom, Deus é sempre bom e justo. E dentro da sua grandiosa bondade, dentro da sua justiça infinita, Ele nos dá a chance de refazer caminhos. A gente convida a refazer caminhos não na próxima vida, mas nessa mesma, né? E eu costumo sempre dizer que a gente pode refazer caminhos através, por exemplo, da evangelho-terapia, da terapia do Evangelho de Jesus. Não é aquele de abrir o Evangelho à noite e de manhã e ler e fazer oração, não. É a vivência mesmo do Evangelho, é a prática da caridade, segundo São Paulo, né? Que nos diz que a caridade é a maior de todas as virtudes. A fé, a esperança e a caridade. Das três, a mais importante é a caridade. Então tenha fé, tenha esperança em Jesus, creia que tudo vai mudar, que tudo vai passar e que é possível reconstruir caminhos, mas comece fazendo a caridade. Então a gente começa indicando o seguinte: primeira coisa, você precisa perdoar-se, porque tem muita gente que quando comete algo de errado, né, fica levando para a vida inteira o remorso, a culpa. E Manuel Filomeno Miranda, ele nos conta que, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que o remorso é a matriz da obsessão. Então, se você fez alguma coisa errada, está fazendo ou fez no passado ou pretende fazer, então se prepare, meu irmão, minha irmã, porque é possível a gente reconstruir o caminho, é possível a gente parar e não fazer a coisa errada e reconstruir, refazer o caminho sem sentimento de remorso. Culpa sim, a gente sente culpa e quer consertar, mas não pode ficar parado lá atrás no remorso, que é, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda, a matriz da obsessão e que vai te jogar no lamaçal de fato da vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer prova, diante de qualquer coisa que você fez de errado no passado, e principalmente se você
foi vítima de abortamento, se você foi causador ou causador do abortamento, se você fez porque por algum motivo, cada um tem os seus motivos, né? Cometeu esse delito contra a vida, transgrediu essa lei de Deus, né? Tirando a vida de alguém, mesmo sendo esse alguém teu filho dentro da tua barriga, que aí sim, né? Criança que deveria ser cuidada, ser acariciada, é uma perda muito grande, né? E de consequências muito pesadas para a mulher, para o homem, para a equipe médica, para quem se envolver voluntariamente com esse aborto. Então, para você, primeira coisa, comece a perdoar-se, perdoe-se, né? A gente precisa se libertar, o perdão ele liberta, o perdão ele restaura a gente, o perdão ele faz com que a gente consiga dar um salto a mais, né? Consiga se refazer, se reinventar e reconstruir o caminho, né? Então, esse primeiro passo é se perdoar, tá certo? O segundo é também perdoar, porque muitas mulheres estão sofrendo consequências psicológicas do aborto que elas fizeram porque foram induzidas a fazer pelo marido, pelo pai, por alguém que a forçou a fazer, por inexperiência, quando não tinha escolha, né? E optou pelo aborto e hoje sofre as consequências psicológicas e tem raiva, tem ódio daquela pessoa que fez, que causou aquele dano em sua vida. Então, para qualquer outra situação, mas aqui nós estamos falando especificamente do aborto, é perdoar. O perdão, ele, como eu falei, né? Está lá em Mateus 18, 21, na Bíblia, né? A Bíblia diz assim que o perdão, ele cura, liberta e restaura. Meu irmão, minha irmã, comece perdoando. Se perdoe e perdoe. Quando a gente perdoa, é como se estivesse tirando um peso terrível das costas, né? Então, quando a gente tira esse peso, quando a gente perdoa, a gente sente a cura, a gente se sente bem, se sente aliviado. O perdão ele liberta a gente daquele peso, lança o peso longe, bem para longe. E essa outra maneira da gente reconstruir o caminho, eu sempre coloco que ela, além de ser um ato de amor, é um ato de reconciliação. Então, essa maneira é através da adoção, minha gente. Se você quer reconstruir o caminho após o aborto, comece pensando nisso. Nessa vida mesmo, é possível reconstruir o caminho através da adoção. Olha que muitas vezes aquela criança que foi abortada, ela volta em outro corpinho, em outra mãezinha, em outra família e depois tem um reencontro com você. A coisa é muito linda, sabe? E aí você consegue, além de realizar um ato de amor, de ter um filho do coração, né? Muitas vezes você está ali fazendo uma reconciliação de espíritos que, inimigos do passado, por conta da questão do aborto, agora serão mãe e filhos do coração. Que coisa linda, né? Então esse é um outro caminho que a gente pode seguir após o aborto, reconstruindo a tua nova vida. E o outro, por fim, é ser voluntário, né? Você pode ser voluntário do Instituto Espírita da Vida, né? Fazendo as nossas atividades. Aliás, agora, próximo dia 6, a gente está fazendo uma caminhada na Praia de Boa Viagem, né? Só levando as faixas, mostrando, caminhando na areia da praia, mostrando aos banhistas algumas faixas, alertando sobre as consequências físicas, psicológicas e espirituais do abortamento, por ocasião da Semana Espírita da Paz em Defesa da Vida, tá certo? Este ano estamos comemorando nesse período e por isso também essa palestra na tarde e noite de hoje para vocês. E aí ser voluntário aí na instituição está cheio de trabalho, de oportunidade de ser voluntário, né? Cuidar das mães, da campanha do quilo, do aconselhamento, do trabalho de recepção das pessoas na atividade de acolhimento do Centro Espírita. Então, tem muito o que fazer. Tem grupos também como o GAC, grupo de apoio a crianças carentes com câncer, né? E tem agora também o Lar Preservação da Vida, que a gente está tentando montar aqui no estado de Pernambuco, que vai receber mulheres vítimas de violência, mulheres grávidas vítimas de violência psicológica, né? E a violência do aborto, para a gente poder cuidar, ajudar essas mulheres, né? Ter um tratamento, um acompanhamento psicológico para ajudá-las tanto a ter seus filhos como aquelas que levaram o aborto até o final, abortaram seus filhos e precisam do tratamento, do acompanhamento psicológico. Então, o Lar Preservação da Vida será uma realidade, se Deus quiser, a partir do ano que vem, e você está
convidado, convidada a colaborar. Primeiro agora, né? Colaborar na construção desse lar. A gente está pedindo as colaborações, as doações, que quem puder fazer pode entrar em contato comigo, né? Através do telefone 81599893, que vai estar aqui embaixo do vídeo. E pode colaborar como voluntário, né? Fazendo um caminho de reconstrução da tua vida após o aborto. E por fim, para encerrarmos, a gente sempre fala que quando eu quero promover mudanças na minha vida, as trevas se abalam. Os espíritos das trevas, os nossos obsessores, aqueles que não nos querem bem, porque nós fizemos mal no passado, se abalam e vêm em cima para que a gente não mude, porque eles querem que a gente sofra as consequências do nosso mal do passado, né? E para a gente se libertar e conseguir realizar um propósito que é modificar, reconstruir o caminho após o aborto ou após qualquer dificuldade que a gente causou para os outros, a maior ferramenta de todas elas é a oração. Então, tem uma música de Padre Zezinho, eu gosto muito de citar Padre Zezinho, que ele diz o seguinte: quando a força de um amor não bastar para fazer você sorrir, quando a força de uma fé não bastar para fazer você feliz, quando a dor da solidão doer tanto e tanto que você já não consegue nem pensar, procure a oração. Ele diz que quando a força da canção não bastar para fazer você cantar, quando a força da emoção não bastar para fazer você chorar, e quando a dor da solidão doer tanto e tanto que você já não consegue nem sonhar, também procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo, ameaçar de dor o teu coração, também é momento de procurar a oração. Ele finaliza dizendo que milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. E que milhares de pessoas encontram a resposta sempre no momento de oração. Porque Jesus, isso é certo, como 2 e 2 são 4, nenhum aflito volta sem resposta de Jesus. Porque milagres, eles acontecem, meus irmãos, quando nós pomos de joelhos o nosso coração. Então, eu queria hoje desejar para o teu coração a paz do Cristo, a esperança de dias melhores, a fraternidade real e, claro, a fé realizante, o trabalho de caridade, minha gente, para poder reconstruir o caminho. Tá? A paz e a vida é o que nós desejamos a você, homem, a você, mulher, de boa vontade. Reconstruir o caminho é possível sim após o aborto. Porque Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. E Deus está presente. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão nos assistindo neste momento tão ímpar de paz, de amor e de reconstrução do caminho, não esqueçam nunca que para reconstruir caminho, para ser espírita, para ser um centro espírita, é preciso acolher, é preciso esclarecer e é preciso consolar os corações. Essa é a missão do Centro Espírita aqui na Terra e a missão do Instituto Espírita Vida, que todos vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho, tá certo? E dizer assim: viva Jesus em nossos corações para sempre. Beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz de Jesus. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi
que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim.